Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. O Deus olha, eu vou falar para vocês, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas Deus é bom demais, irmão. Nos desafios, nas alegrias, em todo tempo Deus é bom. Olha só, vamos para a palavra? Que o que nos fortalece é a palavra, né? A palavra de Deus é o que vai nos fortalecer, nos trazer direção e vamos que vamos. Olha só, presta bem atenção. Vamos ler, em nome de Jesus, Isaías, capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8 e 9. Depois, João 14, 26 e 2 Coríntios 2, 10. O que eu gostaria de trazer para nós hoje? Irmãos, vamos consagra a sua mente na presença do Senhor. Deus vai trazer a revelação que nós precisamos. Olha só, afinal, Isaías 55, 8, tá? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé. E afirma Yahvé o Senhor. Afirma o Senhor, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Presta bem atenção. É que nós precisamos entender. Você sabe que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Presta bem atenção. De lá para cá, quando foi escrito isso aqui, já passou muitos anos. Então, os nossos pensamentos estão cada vez mais conturbados, cheio de contaminado em diversas formas. Diversas formas. Contaminado do sentido, em todos os sentidos. Contaminado. Então, o que vai trazer? Olha só, o que eu preciso entender? Que o pensamento de Deus não é o meu pensamento. O caminho de Deus não é o meu caminho. Eu tenho o meu caminho. Eu tenho a minha ideia. E que, para falar bem a verdade, a nossa ideia não é boa, não serve. O nosso pensamento não é bom, não serve. Agora, presta atenção. Ele criou um caminho. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Entra no pensamento de Deus. Entra na mente de Deus. Aí você vai falar, irmão, esse irmão aí tá lendo a palavra, tá meio pinel. Não, não tô pinel, não. Presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Entra no pensamento de Deus. Entra na mente de Deus, tem um caminho, ele deixou um caminho para mim e para você. O que ele está falando aqui? Porque sabe o que acontece? Uma coisa que eu estou pensando não é a mesma que Deus está pensando. Quem tem que alinhar é eu. Não é Deus que vai se alinhar àquilo que eu estou pensando, não. É eu e você que vamos nos alinhar naquilo que Deus tem, nos pensamentos de Deus. Tem um caminho, tem uma direção, em nome de Jesus. Olha só, vamos lá. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Você está entendendo? Eu e você, nós vamos entrar no nível de Deus, da mente, do pensamento de Deus, daquilo que ele tá pensando para mim e para você, em nome de Jesus, das coisas que ele está prevendo para mim e para você. Como é que acontece isso? O que eu falei para você no começo? Vamos consagrar a nossa mente, os nossos pensamentos na presença de Deus, em nome de Jesus. Irmão, tem coisa que a gente vai viver pela fé, porque se nós olharmos de maneira natural, é impossível. Como ser humano, é impossível viver algumas coisas, mas ele criou um caminho para que nós possamos ter a mente consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Olha só. Mas o advogado, o Espírito Santo,
A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Irmão, presta bem atenção. Para onde que vai aquilo que a gente aprende? Na nossa mente, não é isso? E quem nos ensina? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? Traz aquilo que Deus tem para nós. Olha só, continua aqui para fechar o raciocínio. Deus, 1 Coríntios 2:10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio, por intermédio do Espírito, porque o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Aí a gente vai aqui, ó. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o seu espírito, a não ser o espírito de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção, vamos continuar aqui. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado dado, né, gratuitamente, outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavra ministrada pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Irmão, presta atenção, aí ele vai, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Você está entendendo que ele criou um caminho? Como que é esse caminho? Espírito Santo de Deus nos ensinando. O que ele está falando aqui? Ó, o Espírito Santo vai te ensinar a ter a mente de Cristo, irmão, em nome de Jesus. É uma coisa fora do comum e extraordinária que Deus está trazendo para nós através da sua palavra. Mas o que nós precisamos entender? A nossa mente é um campo de batalha de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque a nossa mente está pensando uma coisa que é da carne, as coisas da carne, aí vem lá o Espírito Santo de Deus e enche a nossa mente da palavra de Deus, nos faz lembrar, nos ensina. Sabe o que é isso? É assim, o Filipenses 4:7 fala que Deus, né, quando a gente fala para Deus, ele guarda a nossa mente e o nosso coração. Irmãos, a nossa mente precisa ser guardada, sabe por quê? Existem coisas acontecendo e nós precisamos estar com o nosso raciocínio apurado segundo a direção de Deus. Mas como é que vai? Como é que eu vou entender? Ele falou que o pensamento dele está lá em cima e o meu pensamento está cá embaixo. Como é que eu vou chegar lá em cima e alcançar o pensamento de Deus? Irmãos, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar quem é que conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também, quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus, irmão, deixa o Espírito Santo trazer a mente de Cristo para nossa mente em nome de Jesus, e assim nós passamos a raciocinar, a pensar segundo a direção de Deus. Presta bem atenção, querido. Muitas vezes existem pessoas que são acometidas por uma certa doença chamada Alzheimer, que vai consumindo ali o cérebro. Nós vemos nas redes sociais, na internet e tudo que a gente vê aí nos meios de comunicação, as pessoas muitas vezes que servem a Deus, que buscam a Deus, elas esquecem do nome do filho, da filha, mas tem algo que ela não esquece, que é de Jesus. Eu vi um vídeo muito engraçado, muito interessante a esse respeito. Deixa eu te falar, deixa ele guardar a sua mente diante de cada situação. Deus quer guardar a nossa mente. Como é que isso vai acontecer? Espírito Santo de Deus, ó, Deus todavia revelou a nós
por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O que Deus quer fazer com a nossa vida? Conservar a nossa mente na presença dEle. Nós precisamos entregar o domínio, as coisas, as nossas atitudes nas mãos do Espírito Santo de Deus. Como que acontece isso? Enxerga as coisas de maneira espiritual, em nome de Jesus. Como é que pode eu e você? Olha para você. Aí eu vou olhar para mim. Como é que pode, no final do versículo, ele falar: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Como é que nós temos? Palavra de Deus e Espírito Santo de Deus nos ensinando em nome de Jesus. E como é que a gente vive isso? Enxergando e vivendo de maneira espiritual, aprendendo todas as coisas com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, Deus quer fazer novas coisas, as coisas surgem na nossa mente. Você não vê uma pessoa quando planeja ali alguma coisa indevida? Aonde que aconteceu? Na mente. Como é que a pessoa fala, vou fazer tal coisa? Ela não fala que vai fazer tal coisa. Ela pensa lá na mente. E aí logo expressa em atitudes verbais ou físicas, enfim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer consagrar a nossa mente. Deixa o Espírito Santo trazer aquilo que de Deus é para nós. Ó, o pensamento dele está lá em cima. Ele não vai alinhar o pensamento dele com o nosso pensamento. Presta bem atenção, querido. O Pai se inclina para nos abençoar. Mas deixa eu te falar, o projeto, o pensamento dele, ele não vai trazer aqui para baixo. Não, ele vai levar lá para cima. Você lembra lá do Samuel? Não, Deus, já estou diante do seu ungido. Peraí, deixa eu falar. Não, não é esse aí não. Você está vendo, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está nos olhos. Irmão, deixa a mente de Deus entrar na tua mente em nome de Jesus. Como? Espírito Santo, deixa ele te ensinar, que ele vai te ensinar. Bora orar em nome de Jesus? Prestou atenção? Entendeu? Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus e nós vamos compreender o que nos foi dado gratuitamente. Você está entendendo que um Deus, Criador dos céus e da terra, criou um caminho para que nós possamos enxergar as coisas na visão dele, com a mente dele, porque Cristo, ele falou assim, o Paulo falou assim, nós temos a mente de Cristo. E Cristo é o quê? É Deus. E Deus é Espírito. E o Espírito está conosco. Irmão, em nome de Jesus, nós vamos enxergar as coisas com a mente de Deus, em nome de Jesus. Bora orar? Espírito Santo de Deus, Deus querido, Deus maravilhoso. Papai, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus nesta hora. Papai, que nós possamos viver esta mensagem, que nós possamos interpretar e entender esta mensagem em nome de Jesus. Deus Santo, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Pai. As coisas estão surgindo diretamente na nossa mente, mas o Senhor nos deu o teu Espírito Santo para que nós possamos ter a tua mente e viver os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E eu peço, alcança cada um que está comigo, livra do mal, blinda a mente de toda a articulação das trevas, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Senhor, abre a mente para enxergar os projetos, os planos que o Senhor tem. Deus, até mesmo, Deus, os planos do dia a dia, da vida, das coisas da vida. Abre a mente, abre o entendimento, tira toda a barreira, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que trava de receber aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.